Olá, peregrino que chegou ao podcast Conversa com o Meu Pastor. Meu nome é Hirata Abe, sou cientista social e converso com o meu pastor, o Dr. Anderson Clayton Pires, que fala direto de Goiânia. Falamos de maneira informal sobre assuntos do cotidiano, sociedade e da fé cristã. Acreditamos que a fé cristã pode curar as pessoas que estão imersas em processos adoecedores e que precisam ser diagnosticadas. Afinal de contas, o que nos adoece e como a fé cristã pode nos curar? A conversa é sempre boa, os temas são totalmente relevantes. Venha então para mais um episódio e que comece a cura. Olá, peregrino, hoje são 28 de março de 2024 e você está no quarto episódio do podcast Conversa com Meu Pastor. O meu nome é Hirata Abe e falo com meu pastor, o Dr. Anderson Clayton Pires, direto de Goiânia. Pastor Anderson é doutor em hermenêutica bíblica e também em sociologia. Por mais de 30 anos tem estudado o fenômeno evangélico, além de ter vivido por algum tempo identificado por essa pertença, assim como eu. Para saber mais sobre sua formação e confissão, recomendo que vejam os primeiros 25 minutos do primeiro episódio do podcast Crer para Viver, que se encontra no YouTube, no Deezer, no Spotify e no TikTok. No decorrer desse episódio, ele usa conceitos como cura e saúde do ego e de salvação. São conceitos mais complexos que você pode compreender numa melhor explicação lá no podcast Crer para Viver, no qual ele protagoniza. Não perca, se aventure por lá também. Como ponderado desde a semana passada, estamos disponibilizando um canal de comunicação direta com o podcast e, consequentemente, com o pastor Anderson. O e-mail é conversa.comeupastor@gmail.com. Repetindo, conversa.comeupastor, tudo junto, @gmail.com. Deixaremos o e-mail na descrição dos episódios. Sim, nós gostamos de e-mail e de conversar de maneira personalizada e privada, já que sabemos que você está sendo tocado em seu sistema de crenças ao ouvir nossos episódios. Escreva-nos, se for esse o caso. Te convido então a abrir seus ouvidos da fé e deixar ser curado na sua fé. Que comece a cura. Fala, Regina. E aí, pastor? Oi, Mira, bom dia. Oi, Cristina, tudo bem? Bom dia. O pastor tratou do que no último episódio? Continuação, a gente está falando sobre conversão. Eu fico faltando uma parte só sobre a conversão, que é a metanoia, ela tanto é conversão quanto é arrependimento, né? Sim. Então esse foi o tema, né? Arrepender de quê? Se converter para o quê? Sim. Para quem, né? Sim. Porque o conceito é um conceito vago. Quando ele aparece no Novo Testamento, diz o seguinte: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Mas não foi os pecados daquele público imediato que produziu o drama cósmico, né? Da perdição. Da queda do Éden. Da queda, da perdição, né? Da condenação, a prévia condenação. Eu acho interessante o conceito do pastor da drama cósmico. Porque a gente não sabe o que aconteceu, se realmente aconteceu ali. Sim. E aí a gente fica sem saber exatamente qual a extensão, né? E a pessoa às vezes fica doente, neurótica,
porque está entendendo que esses são os meus pecados, né? Então, eu pequei, isso, quer dizer, o problema da queda envolve o pecado do Adão e envolve o meu pecado. Só que não é essa a perspectiva que o Novo Testamento trabalha, né? E aí você tem que explicar isso aí, porque o público evangélico, ele não faz pergunta correta ao texto, ele tem medo de fazer pergunta ao texto e de ouvir uma resposta que vai tirar ele de um alinhamento eclesiástico, né? Eu acho que o sentido aí, esse sentido de... É porque a gente, quando começa a vida de conversão, entre aspas, né? A vida eclesiástica. De conversão, na verdade, é uma conversão a uma comunidade, né? A um ethos de uma comunidade, a uma linguagem de uma comunidade. Você vai para a igreja, você começa a falar a paz do Senhor, você começa a adotar linguagens e cacuetes que você não tinha antes de ir para a igreja, né? Sim. Ô irmão, paz do Senhor, irmão. Aí você começa a chamar todo mundo de irmão. Você não chama mais por nome próprio, é só irmão. Então você adota uma outra linguagem, você adota uma nova cosmovisão. Aí tudo passa a ter, todo fenômeno que acontece no seu cotidiano passa a ter uma dimensão espiritual que, via de regra, é uma vida espiritual que sugere a inserção do mal, né? Sempre tentando te derrubar e te destruir. Sim. Então o tempo todo você está lutando com o diabo, né? O tempo todo pedindo a Deus a proteção, e o tempo todo amarrando o diabo, né? O diabo, Satanás e os seus demônios. Sim. Então você entra numa guerra, numa dimensão, imaginariamente você entra numa guerra, né? E aquilo começa a perturbar. Tem pessoas que têm uma predisposição a um problema de natureza psiquiátrica, né? Um problema. Ela pode evoluir para uma coisa séria e pode, inclusive, em algum momento, ser vítima de um surto psicótico, né? Então, por quê? Porque essa linguagem de guerra, de militância contra os demônios, é luz combatendo trevas, entre aspas, né, o tempo todo. E tem pessoas que não conseguem resistir esse nível de conflito, né, mental, que acaba sendo um conflito mental. Sim. E eles produzem, então, um desmaio, né? Isso tudo desmaia no sentido de que ele se desconecta, se desliga. Uhum. E isso pode ser em forma de... ele pode ter um surto, né? Ou pode ter alguma coisa próxima de surto e que ele se sinta praticamente obrigado a ter que sair da comunidade, né? Porque a comunidade faz mal para ele. Então, eu acho que é uma luta que precisa ser repensada, precisa ser reinterpretada. Essa luta do crente com os demônios o tempo todo precisa ser repensada. O que se afirma, né? O que o crente evangélico está afirmando em cada luta estabelecida contra o mal no cotidiano. Sim. Né? Então, ele está querendo comunicar o quê? Ele está querendo comunicar que se a gente vacilar, a gente pode comprometer a nossa própria salvação, a nossa própria vida de segurança e de confiança em Deus, na graça de Deus. Então, tudo isso tudo isso é colocado em xeque, porque eu me lembro, Ira, que quando, há muitos anos atrás, isso, eu nem sei se tem uns 40 anos atrás, deve ter mais ou menos isso aí. 40 anos atrás era 1985. Por aí, 85, por aí. Nessa época, eu lembro que havia muito o Santo Sol. Havia muito essa doutrina estava criando força, sabe? Essa doutrina
da guerra espiritual. Sim, eu me lembro quando ela chegou no Brasil. Então, eu me lembro quando eu ouvi pela primeira vez assim, e falei, sério mesmo? Sim. O César Augusto lança um livro, eu acho que foi no finalzinho da década de 80 que ele lançou, sobre guerra espiritual, né? Então, daí para lá vem o Caio Fábio, vem o Nicodemos falar sobre guerra espiritual. Eu acho que todos eles em perspectivas diferentes, né? Sim. Mas o tema se tornou um tema. Aí veio aquele livro famoso, Este Mundo Tenebroso. Sim. Né? Vem o C.S. Lewis naquela época que estava também ganhando espaço, né? Carta aos meus alunos, é o Diabão, etc. Sim, a carta do Diabo Velho lá. Do Diabo Velho. Então, isso tudo aí, aquela Neuza Itioca também apareceu com força no cenário. Apareceu com força nesse cenário da guerra espiritual. E isso vira uma cultura evangélica, né? Se torna uma cultura evangélica, então deixa de ser simplesmente um movimento isolado, passa a ser algo que determina o próprio peso emblemático dessa cultura evangélica, né? Sim. Então ela começa a se destacar muito, mais do que todos os outros temas, né? Sim. E aí a gente começa a ver pessoas tendo problemas em igrejas tradicionais, alguns se matando, praticando suicídio. Sério, pastor? Não sabia disso não. Sério. Caramba. Aqui em Goiânia, eu conheci um rapaz, eu não sei se você chegou a conhecer ele. Lembro, sim, conheci, meu amigo. Ele se jogou lá no Cascavel, no Ponte Cascavel, se matou. Teve outro também lá da igreja tradicional, é a igreja batista, eu não sei qual que é exatamente, que igreja local é, eu não tenho consciência, eu não posso dizer. Mas é um crente aí que também era filho, né, de uma família bem tradicional na igreja, que também se pratica a autonegação, né, a autonegação ôntica, que é o suicídio, né. Sim. Então isso tudo, Hirata, está sendo aumentada, essa incidência, ela está sendo mais, eu diria, ela está acontecendo com mais regularidade dentro das igrejas evangélicas e, consequentemente, deve-se fazer a pergunta se existe uma relação, uma associação entre esse o aumento desse incidente e o advento dessa teologia, dessa nova interpretação que está presente na teologia da guerra espiritual, né? Uhum. Então, a gente tem que fazer essa pergunta: existe uma relação, uma associação? E aí, a partir disso, começaram a sempre chegar novos temas, né? Sim. Tudo envolve essa guerra espiritual, né? Tipo, e aí, o Brasil é do Senhor Jesus. À medida que foi aparecendo sempre novos temas, né, Hirata, eu acho que o problema é que a gente foi se distanciando do núcleo central da fé cristã. A gente foi perdendo a noção do que é o Evangelho, né? E qual é o poder desse Evangelho para produzir algum tipo de mudança, cura substancial na consciência humana. Porque quando a gente fala de psicologia humana, nós estamos falando de consciência humana, né? Sim. O apóstolo Paulo diz lá em Tessalônica que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito serão santificados para aquele dia. E o Espírito Santo fará o quê? Trabalhará para realizar esse ideal de santificação plena até o dia da redenção. Sim. Ele estará trabalhando nisso aí. E esses temas começaram a sair um pouco fora do foco, né? Então começou a chegar muita gente doente dentro da igreja. Pessoas com expectativa. Eu estou me movimentando aqui porque eu
Eu tô com um probleminha de dor na coluna. Não tem problema não, tá bom som. Então, às vezes eu sento, melhora. Aí começa a doer. Daqui a pouco eu tenho que deitar um pouquinho Sem pra problemas. dar uma suavizada. Então eu fico fazendo esse movimento aqui, você me desculpa, viu? Não tem problema É porque às vezes esse movimento aparece na voz. não. Sei. Então quem escutar vai ver que eu tô fazendo alguma coisa diferente, né? Quando eu levanto da cama, geralmente Sim, aparece esse movimento. Então depois você tira isso aí. sim. Mas assim, a gente foi se afastando no núcleo central do Evangelho. A gente passou a ler menos Paulo, a gente passou a ler menos os evangélicos, os evangelhos dos Dos apóstolos. dos escritores do Novo Testamento, e a gente passou aí migrar mais para o Antigo Testamento. E a gente passou a ler a fé cristã à luz do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento. Sim. Isso começou a trazer problema. Porque a gente investe, acabou que a gente inverteu um conjunto de valores, nós invertemos a nossa cosmovisão, porque no Antigo Testamento havia uma ansiedade presente no povo de Israel em relação à posse da terra prometida. Sim. Enquanto eles não tomaram posse, eles não ficaram tranquilos. Então, veja bem, Ira, isso aí começou a vir a mensagem da posse. Sim. Aí os evangélicos começaram a pegar texto de Josué e pregar o seguinte: onde a planta dos teus pés Sim. pisar, esse lugar te darei. Isso é uma mensagem completamente anticristã, anti-Jesus, anti-paulina, e, portanto, anti-novo pacto, Novo Testamento. Olha só, pastor. Né? Então, Caramba. a gente começa a ver que a igreja evangélica está entrando num processo de degeneração, de degradação, que começa a aparecer escândalos mais complicados, porque a ética sai do púlpito, da reflexão de púlpito, e aí os pastores começam a ter experiências de relação extraconjugal, passam a ter experiências de se envolver em escândalos financeiros. E veja bem, eu estou falando disso que foi acontecendo progressivamente. Muda aquele pastor da Igreja Universal, ele lidera uma igreja, e qual que é o ideal? Onde é que ele quer chegar liderando essa igreja? Ele quer chegar a um estado de riqueza. Sim. E eles fazem qualquer negócio. Não sei se o pastor viu se o Edir Macedo está dizendo que eles estão querendo implantar a igreja lá na Venezuela. Ele diz que o Maduro é o cara. Ele diz que o Maduro é um cara democrata e mostrou um pastor lá orando com o Maduro de mãos dadas com a mulher, com os outros caras lá. Desse jeito, Ira. Então, Pastor do céu. Eu diria, é uma tática eclesiástica de fazer uso de um pragmatismo, né? É uma tática, porém, uma tática eclesiástica pragmática, em que os valores que eles criam, que se apropriam para chegar aos fins desejados, são valores que negam os principais, eu diria, a coluna. Nós vamos fazer agora no próximo podcast, você vai entender melhor por que eu estou dizendo isso. Nós temos uma nova vida, né? O Paulo chama ele divide
a conversão separa, o ato da conversão separa a antiga humanidade da nova humanidade. Sim. O antigo homem do novo homem. Então, daqui para frente, você é um convertido, como é que você tem que viver como um convertido? Aí você tem que fazer lembranças, tem que chamar atenção, lembranças, porque essa leitura é uma leitura semiótica, é uma leitura que ela é feita a partir de troca de comunicação entre elementos que compõem a grande estrutura literária do Novo Testamento. Sim. Então Jesus foi o primeiro a dizer: eu sou a luz. Não foi o que ele falou? O Paulo diz que ele diz o seguinte, depois dele alistar uma porção de comportamento inconveniente, e ele diz que desses tais, como eu disse, o reino de Deus não chegará para eles. Sim. Aí ele começa então dizendo que vós, porém, sois filhos da luz. Agora, aí Mas era uma contradição. Filhos da luz com Jesus, que se diz ser luz. Eu sou a luz. E o próprio Jesus diz lá atrás, no Evangelho de Mateus, vós sois a luz do mundo. Opa! Sim. Então, ser luz do mundo é a condição de se viver como um convertido. Sim. E o que significa isso? Então, o que significa ser luz do mundo? Aí o Paulo vai e diz, olha, significa fundamentar a vida em 3 valores que vão guiá-los do agora para o futuro, do aqui para frente. Sim. Aí ele diz, olha, esse é o valor tal, são 3 valores, Oriteia, de Caio Sul e um H do Sul. Então, beleza. Nós temos esses 3 valores. Então, o que significa esses 3 valores? Aí você tem que entender o significado dos 3 valores e se compreender. Eu sou luz se eu permanecer na verdade, na justiça e na bondade. Sim. Então, isso já não é mais uma tática de vida quando você recebe algum tipo de ameaça sancional. Olha, agora nesse momento estou sofrendo ameaça, então estou tendo que me cuidar, estou tendo que me cercar, estou tendo que me proteger. Sim. Estou tendo que ser mais cauteloso. Sim. E aí vai, né? E aí vai. Bem, isso não é assim que tem que ser. Então, viver na luz significa permanecer na luz. E a gente teria que, então, empreender um esforço intelectual, cognitivo, para procurar compreender exatamente o que significa. E o Paulo diz, portanto, vede prudentemente como vocês vivem, não como necios, mas como sábios. Sim. Então, veja bem que a vida cristã é uma vida em que o holofote ético está presente nela de maneira indissociável. Não se pode viver a fé cristã sem ser pela luz desses valores que passam a compor o fundamento da vida dos filhos da luz. Se é filho da luz, então a sua vida deve ser pautada nesses valores. E isso de forma, eu diria, de forma permanente. Não é intermitente, é permanente. Então, esses temas deixaram de ir para o púlpito, esses temas deixaram de ser relevantes para o púlpito, e isso não se trata só do movimento, eu diria, neo-evangélico. Se trata de uma cultura que foi se expandindo, foi pegando os pentecostais, pegando os tradicionais. E aí a gente hoje olha, o pessoal fala assim, existe uma diferença muito grande entre os tradicionais e o movimento neo-evangélico. Eu falei assim, olha, existe diferença sim, mas naquilo que é de fundamental eles estão pensando a mesma coisa, estão fazendo a mesma coisa.
Me diga lá, a igreja presbiteriana, batista, metodistas, elas não funcionam como organização empresarial? Olha Aí o só. cara falou assim, não, não. Eu falei assim, não, funciona. Deixa eu te falar um negócio. O pastor é remunerado? É. A secretária do pastor é remunerada? É. O cara que limpa a igreja é remunerado? É. Eles têm 13º? Tem. Eles têm FGTS? Tem. Hoje tem de tudo. Sim, São direitos. sim. Vem cá, isso não é o Não que caracteriza uma empresa? não caracteriza a empresa? Aham. Assim, pois bem, então, isso será que sempre foi assim? Vocês nunca se perguntaram, não, isso já foi diferente, Olha só. né? Porque hoje o vocacionado, quando ele recebe uma proposta de 2, 3 igrejas, ele não olha a necessidade de cada igreja para decidir, fazer a O decisão sobre o aonde eu critério é vou outro, né? pastorear. O critério é financeiro, qual é que vai me pagar melhor o salário. Então, isso tudo é uma relação, eu diria, entre uma empresa e um potencial empregado, ou aquele que está querendo ser empregado, né? Então, isso bichou muita coisa, isso acabou, isso degenerou, isso a pessoa ela deixou de entender, apagou memória de parte do Evangelho do Novo Testamento por causa disso, né? De graça dei, de graça recebesse, de graça dai. Quer Sim. dizer, essa noção de gratuidade, de generosidade num ato de dar, de doar, isso deixou de existir nas igrejas evangélicas. Sim. Então, o poder de generosidade, o tamanho da generosidade diminuiu significativamente. A gente começou a ver pessoas com generosidade pequena. O tamanho da tolerância, a paciência, passou a ficar menor. O senso de justiça nos evangélicos também começou a ficar menor. E aí virou esse problema todo que nós estamos vendo aí, né? Problema entre pais e filhos, problema entre casais, problema entre patrão e empregado. Quer dizer, o patrão é evangélico, o empregado é Sim. evangélico. Ira, isso desnorteou a igreja evangélica. Essa mudança de foco, esse distanciamento do núcleo cristão, criou um hiato entre a igreja evangélica e o núcleo central da fé cristã. A gente, entre aspas, tá, com muito cuidado o uso do conceito aqui, mas a gente se alienou, quer dizer, a igreja evangélica, aconteceu uma alienação entre a igreja evangélica e a fé cristã. E não adianta dizer que não, que isso é uma afirmação radical, porque isso, se alguém faz esse tipo de colocação é porque é desonesto, intelectualmente desonesto. Sim. Infelizmente é isso que está acontecendo, e se não se quer admitir, é porque no fundo está tentando se proteger também. Sim, Né? eu entendo. O pastor conhece a minha história e eu falo isso de experiência. Eu senti na pele exatamente isso que o pastor está falando, porque na minha maior crise de existência, a pregação do púlpito evangélico não me foi suficiente. Não, nem de perto tocou na minha necessidade na época. Uhum. E eu acho que assim, uma coisa que eu falo pro Fabi é, eu conheço as mensagens, as pregações de trás para frente, de frente para trás. Eu conheço a ponto de eu falar que eu não conseguia mais ouvir porque eu já sabia, eu conhecia as pregações todas. E essa coisa de pastor, uma coisa que uma vez o pastor, a gente está conversando, a coisa de pregar sua doutrina também, pastor, porque também caracteriza um pouco desse distanciamento entre Sim. a fé cristã. Sim. A fé cristã e a igreja evangélica, né? Aliás, esse conceito de igreja evangélica é um conceito novo, né? A década de 70, 80, ainda a gente não tinha definido como é que se chamaria
os não católicos no Brasil. Ah, é? Não sabia não que era tão recente assim. Lá, por exemplo, na década de 70, em Cachoeira Dourada, os evangélicos de hoje eram chamados de protestantes ou de crentes. Era esse o termo. É? Crentes ou protestantes. Aí foi mudando. A década de 80 que deu. A década de 80 e 90 que deu essa viravolta, né? E aí os antigos crentes e protestantes se transformaram em evangélicos, né? A igreja se organizou, se expandiu, ela foi para o IBGE e os caras começaram a perceber que ela estava crescendo, estava quase que dobrando de década a cada 10 anos, né? E aí de um país que sempre foi tradicionalmente de uma maioria católica, estava perdendo espaço para os evangélicos. Então isso passou a gerar preocupações, né? Preocupações para os donos do poder religioso oficial, né? E aí ficou assim essa situação meio que complicada. A Igreja Católica, a gente participa quase nada dela, mas eu sei que hoje ela também está rachada. Parte dos católicos não obedece mais a orientação que às vezes que vem do Vaticano, às vezes que antigamente a CNBB, Sim. Era uma espécie de extensão, né? Extensão do Vaticano. Que tinha um poder de expressar, de exercer uma liderança, né? E hoje a gente está vendo que isso já não está acontecendo, né, Ira? Sim. Então, antigamente, os evangélicos, o Caio fazia eventos, né, anuais, para tentar lançar luz ética para ajudar o povo evangélico, a liderança evangélica, a se autocompreender no mundo, né? Então, mas isso tudo acaba com o escândalo, acaba no final da década de 90. Sim. 98, aí o Caio vai para os Estados Unidos, deixa tudo aqui para trás, e aí os evangélicos ficam perdidos com a sensação de órfãos, né? Porque agora o nosso pai nos abandonou, porque o Caio era considerado uma espécie de pai dos evangélicos. E aí as coisas foram acelerando. A teologia do movimento neo foi ganhando força. Por quê? Porque o Caio saiu do cenário. O Caio era a única força que fazia parte da igreja evangélica não entrar de cabeça nesses novos movimentos, nesses novos temas que estavam para emergir, né? Entendi. Não, ele fazia algumas críticas. Eu lembro que ele fazia críticas em relação à guerra espiritual, essas coisas todas. Teologia da conversão positiva? Sim, ele fazia. Então, veja bem, a gente perdeu a nossa capacidade de olhar para o espelho e ver como é que a gente estava na frente dele. Então, daí para cá, depois da queda do Caio, depois que ele é praticamente suprimido da igreja evangélica, aí a igreja evangélica ela entrou de braçada no sistema de crença inventado pela teologia de construção positiva, que é uma teologia que foi forjada pela igreja alemã, ou a nova, o movimento neo-evangélico na Alemanha, na Alemanha não, nos Estados Unidos. Né? Parte também na Coreia do Sul. Sim. E que foi importado para cá. E a gente caiu de cabeça. Aí foi quando se começou a ler nessas igrejas o Atmani, de forma insistente. Todo mundo, lá na Zara Nossa Terra, tinha gente que tinha lido quase todas as obras do Atmani. Se traduzia na época muito o Atmani para o português. Kenneth Hegel, aí vem aquele Poyonchu da época, né? E aí vai a turma toda, entra uma boiada nessa porteira aberta aí.
E tudo isso aí foi um movimento que distanciou a gente da fé cristã. E a gente se envolveu tanto que a gente ficou cego para a fé evangélica. E a gente começou a avançar para uma direção que a gente não percebia que a fé cristã estava ali do nosso lado, mas a gente não conseguia mais enxergar a fé cristã. Aí nós nos conformamos a esse holofote que a igreja evangélica agora fazia uso para projetar uma falsa luz. Sim. E aí chegamos onde estamos hoje, né? Sim. Que nós estamos numa situação muito complicada, porque o grau de confusão ele é muito grande, a extensão da população que é portadora desse grau de confusão é gigantesca, então não é fácil apagar esse fogo. Não será fácil, né? O senhor claramente está fazendo uma distinção entre fé cristã e fé evangélica. Sim. O que no primeiro momento quem ouve pode ser um choque, assim, porque eu, quando era evangélico, eu fazia a relação que uma coisa era a mesma coisa que a outra. Sim, é isso aí. É porque falta a análise comparativa de cada um dos sistemas de crença, desses sistemas de crença. O conceito de tradição ajuda a entender, né? Essa diferença. Pois é, a tradição seria uma forma, né? Seria uma espécie de método, né? Usado para ver que há uma ponte que liga o passado ao presente, né? Então, nós somos o que fomos. Eu uso essa expressão nesse último podcast agora. No entanto, nós não sabemos mais o que somos porque perdemos a compreensão, a consciência do que fomos. Sim. E se a gente não sabe mais o que fomos lá atrás, não tem como saber o que a gente tem que ser aqui na frente. Pastor, caramba. Então, aí eu vou por essa análise, né, finalizando essa análise, e aí eu faço um pouco de comentário sobre a letra das músicas, né? Eu falei assim, olha, hoje a fé evangélica ela está fundamentada basicamente em dois movimentos. O movimento da reivindicação de experiências diretas com Deus, presente numa espécie de reivindicação de uma experiência de contato direto com Deus, né? Eu falei assim, isso caracterizava religiões de epifania lá atrás. Hoje se fala de encontro com Deus, eu tive um encontro com Deus, mas parei. A conversão não se dá com o encontro com Deus, a conversão se dá com o Evangelho, com o encontro com o Evangelho. E Paulo diz que o Evangelho que tem o poder de Deus, é através do Evangelho que o poder de Deus aparece para trazer salvação. Então você tem que ouvir o Evangelho. Se você não ouvir e não compreender o que o Evangelho diz, o que significa a morte, qual é o significado da morte e a ressurreição em relação à morte, o que é a ressurreição confirma em relação à natureza da morte de Jesus na crucificação. Bem, se você não ouvir essa mensagem, não entender, não for impactado por ela, não tem conversão, não existe conversão. Não adianta falar que você teve um encontro com Deus, que um encontro místico com Deus numa madrugada e você começou a falar em línguas e aí veio uma canção nova, você escreveu uma canção nova e aí eu me converti. Não, isso não é conversão segundo o Novo Testamento. Não foi a experiência de cegueira do Paulo que converteu ele? Isso, eu vi a entrevista daquele cara e aquele coreano que canta. O Juliano Som. Sim. E aí perguntaram para ele como é que foi, você veio da Coreia, você não era crente, como é que foi o seu... Eu já vi a história dele. Aí ele fala, né? Ele fala, eu tive um encontro com Deus. E assim como ele fala, quase todos os movimento evangélico gospel estão usando a mesma expressão, estão indo na mesma direção. Sim. Agora eu quero saber o seguinte, o que isso aí tem de fé cristã? Não tem. E como é que faz agora? Porque o movimento, se a religião da Epifania se tornou
a grande reivindicação dessa experiência de religião, de epifania, é o encontro direto com Deus, é o que a gente está vendo presente nas letras das músicas evangélicas do movimento gospel hoje. Sim. É isso que a gente está vendo, né? E o segundo, eu diria, a segunda vértebra, Sim. né, é a teologia da confissão positiva, que apesar de ter sido praticamente colocada em xeque-mate com a experiência da pandemia Covid, né? Mas ainda está viva, ainda está tentando sobreviver. Eu acho que... Quais são as bases da teologia da confissão positiva, pastor? Rapidamente, assim, só para eu mesmo clarear. Tá. Todo crente vive sob a proteção 100% da proteção da providência. E, portanto, contra ele nenhum mal pode acontecer. Se baseia essa interpretação ou essa crença ao Salmo 91. Entendi. E a segunda é uma interpretação que se dá que o Deus do dono do ouro da prata quer que a gente prospere. Isso, eles chegaram a essa compreensão porque eles fizeram uso do Antigo Testamento de uma nação que precisava se estabelecer como Estado-nação lá na Canaã. Sim. E que valorizava a posse, valorizava a riqueza, valorizava a terra, valorizava o mamon. Na época de Jesus, se falava do mamon. Existem dois deuses. Você vai ter que fazer opção. Por qual deles você vai fazer um pacto e vai servir. Então Jesus diz, não tem jeito. Hoje estão tentando conciliar o mamon com o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E basicamente são essas duas crenças que fundamentam a teologia Sim. de confissão, né, positiva. Eu Entendi. poderia falar muito mais sobre essa confissão, mas basicamente é isso aí. Aí, eu não sei porque você viu agora, né, aquele pastor lá de Belo Horizonte que renunciou no pastorado dele, né? Entregou o pastorado dele. Não. Por que ele fez isso? Aquela igreja famosa que tem lá em BH. Ah, o Lagoinha? Lagoinha. Sim, o pastor. Então, o grandão de lá, o Sim, velho, o fundador. ele abdicou da presidência dele, né? Sim. E hoje eu não sei o que ele faz, se ele é só um frequentador da igreja, o que é, né? Eu não sei. Eu só sei que o campo evangélico ele está tão caotizado, está tão cheio de bomba, tão minado, e que a gente não tem uma esperança, uma boa esperança para se projetar para ele, sobre ele. Por quê? Porque a gente está vendo que ele está cada vez mais sendo sugado. O pastor prevê uma apostasia dentro da igreja. Acho que vai haver uma apostasia dentro da igreja brasileira e vai haver uma apostasia maior, né? Vai ser no mundo. Aí eu acho que quando isso acontecer, quem assume é o anticristo. Agora, na minha visão, isso não está tão próximo de acontecer, não. Sim. Por quê? Porque eu acho que
o regime que vai estar em voga quando o anticristo aparecer não será o regime de esquerda. Provável que seja o de direita. Por causa das facilidades da vida, né? É O o que eu capitalismo falei. vai prosperar. Vai prosperar e o Paulo diz que a reação é aquela, né? Ter os pais. Opa, quem oferece paz? É, É a anti-esquerda que fala disso, né? Então, eu acho que vai haver muitas mudanças, vai haver muitas. E nós vamos ficar vendo tudo isso acontecer. Não vamos lembrar desse tempo que a gente está vivendo. E aí vai. sim. Mas eu acho o seguinte: o nível de consciência do brasileiro foi muito politizado, do evangelho também. O grande problema, Ira, é que a grande massa evangélica hoje está pensando mais sobre política do que sobre o evangelho. Sim, esse é um problema. Eles são mais engajados na luta política contra o movimento que está fazendo oposição do lado de lá do que se envolvendo com o evangelho. É. Então, eu fico pensando, quando é que vem a cura? Nessas condições, eu acho possível pensar nela. Sabe? Eu não sei, pode aparecer. Um movimento tem que ser feito. E esse movimento, eu estou entendendo que começou. Sim, eu também acho. Para mim, as águas amarelas da revelação que aparece para Cristina são as igrejas evangélicas. Os peixes estão morrendo lá. As pessoas estão morrendo lá, nas igrejas evangélicas. Morrendo na fé. Pastor, Na falsa fé. existe um monte de pessoas tomando ansiolítico, remédio para dormir nas igrejas. É impressionante como isso se tornou normal. É impressionante, Sim. pastor. Isso não denota uma doença na fé? Denota doença, né? Porque a cura, quer dizer, nós temos curas que aconteceram, né, no Novo Testamento. As que mais aconteceram foram curas para o corpo, né? Mas aconteceram muitas curas para a mente perturbada. Aconteceu algumas curas porque a pessoa não tinha nem a mente perturbada e nem tinha uma doença flagrante. Mas Jesus diz o seguinte: olha, daqui para frente você vai ter que. Uma cura vai ter que acontecer. Você vai ter que ser curada do seu modo de viver. Veja prudentemente como andais. Sabe o que significa isso? A cura para o ego significa o seguinte: que agora a consciência ela vai ter que produzir recursos para a sobrevivência da pessoa comprometida com a fé cristã. Existe uma separação aí eu faço uma separação entre a consciência e a pessoa. Portanto, eu sou a pessoa. O Anderson Cleiton Hirato é a pessoa. O seu nome, Hirato Abes, é um nome que determina a existência não da consciência, mas da pessoa do Hirato. Sim. Mas a pessoa do Hirato tem uma consciência. Se a salvação, no sentido amplo, é para a pessoa, então ela tem que atingir, acima e antes de tudo, a consciência. Do Hirata, do Anderson. Porque não se trata só de curar agora, é de curar a consciência para o eu de cada um de nós aprenda e desenvolva habilidade que dê ele condições de saber como se deve viver. Aquilo que você falou agora, aquele versículo que você citou agora há pouco. Como se deve viver. Jesus curou certas pessoas e falou assim: olha, não volte e não passe naquele lugar, porque senão vai ficar doente de novo.
Se você voltar para o mesmo lugar, as mesmas práticas, não adianta nada. Volta às mesmas práticas. Então, se volta às mesmas práticas, significa que não houve a separação do antigo e do novo. E, portanto, não houve conversão. Entendeu? Sim. Então, a cura para o ego começa com a conversão. A conversão é o início de um processo de cura progressiva para o ego. Uhum. Então, se é assim, então preste atenção. Não dá para falar que a conversão não seja uma experiência boa para cada um. Não, é um processo doloroso, pastor. Então, A eu diria, é renúncia, fundamental. a luta interna, a renúncia, a Exatamente. constância na renúncia. Caramba, isso é muito difícil, pastor. Exatamente. Então, a conversão é o início de tudo. Depois da conversão, você se converte a Cristo. Então, Jesus diz, eu sou a luz. Depois, bem, então, o que compõe a estrutura da luz? É a fé, a justiça e a verdade. Você está disposto a cuidar delas? Aí o cara olha assim, né? Não, esse aqui tá bem difícil, eu vou mexer com isso agora, não. É porque o que foi pedido para o jovem rico foi uma renúncia assim do que daquilo que ele mais amava, daquilo que ele mais. Eu não sei se ele recebeu aquilo como herança, não dá para saber, mas ele era muito apegado àquilo. Sim. Ou se ele ganhou de trabalho, fruto do trabalho dele, mas ele não largou mão ali não, pastor. Mira, nós precisamos da misericórdia de Deus. A gente precisa ser atingido no coração pela mensagem do Evangelho, da cruz. É o poder de Deus. A cruz é o evento mais, eu diria, renovador da história humana. Impressionante, né, pastor? Até hoje. Ela soa Então, como novo. é isso aí. Agora a gente tem que compreender o que significa essa salvação, A gente conversa isso num outro né? episódio. E que ela acontece, ela deve ser compreendida tanto na perspectiva de um processo de cura que vai descontaminar, desmundanizar a consciência do eu, né? Como também ela é vista na perspectiva na cura de um passado que produziu memórias com poder de patologizar o sistema de crença. A gente tem que. Portanto, É, portanto, tem a condição de paralisar o movimento, né? a O gente vai movimento ter, da consciência. a gente vai ter que bater de frente com o processo histórico, com os fatos brutos da nossa biografia. É, E fazer uma leitura sobre tudo isso, como é que isso. Porque. eu conheço pessoas que não conseguem caminhar, sair do quarto, ter uma vida normal, entre Sim, aspas, porque levaram fora da na relação, ou então perdeu muito dinheiro, ou então, sei lá. sim. Esses são os problemas menores, viu, Rina? Tem problemas muito mais complicados que acontecem, porque às vezes o cara, ele tem um problema lá na adolescência, na infância, na adolescência, e que ele não consegue fazer uma leitura, né? Por exemplo, aquele rapaz de Anápolis, aquele antigo Sim, que eu sim. conheço, ele me chamou uma vez para uma conversa para dizer para mim, olha, aconteceu isso comigo lá quando eu tinha 7 anos de idade. Pois é. E de lá para cá minha vida travou. E eu estou o tempo todo olhando para esse problema e estou buscando pessoas ou experiências para me vingar desse problema em novas pessoas. Aí ele fazia isso com a esposa dele. Ele tentava se Sim, vingar da sim. experiência passada no corpo da esposa no presente.
Mas, então, Muito obrigado. mais uma entrevista e eu espero que isso seja positivo e tenha poder transformador para muita gente aí, Hira. Sim. Eu vou te dizer uma coisa, o que você está fazendo vai ter efeito, vai surtir efeito e Deus está te levantando porque poucos como você estão dispostos a fazer o que você está fazendo. E ainda bem que tem pessoas como você que está fazendo o que está fazendo. Porque se não tivesse, eu acho que a gente ia chegar naquele momento extremo de que por ausência da pregação as pedras iriam clamar, literalmente. As nossas conversas sempre foram curadoras, então eu quero que as pessoas ouçam da mesma maneira como eu ouvi. Eu quero irradiar isso para todo mundo quem tiver ouvidos para ouvir. Sim, porque é muito terapêutico, você é muito curador. Ouça agora mais um corte do podcast Crer para Viver com o Dr. Anderson Clayton Pires. Podcast Crer para Viver no YouTube, Deezer e também no Spotify. Primeiro que dentro do socialismo a responsabilidade de distribuir benefícios é do Estado. Portanto, o Estado assume a responsabilidade do indivíduo. Isso é inaceitável do ponto de vista do Novo Testamento. Porque não é o Estado que será julgado por Deus, mas vai ser o indivíduo. O que você fez pelo seu próximo? Isso não é competência do Estado. Se eu coloco o Estado para assumir uma competência do indivíduo, então eu estou tendo um problema. Boa parte dos chamados socialistas, cristãos socialistas, ou cristãos comunistas, né? Os protestantes, católicos, eles esquecem essa sutileza. É sutil, mas ao mesmo tempo definidor. É o que separa os dois mundos, a fé cristã do socialismo comunismo.